minha, professor, que eu falo assim, o mal, ele se perpetua, sabe por quê? Pelo silêncio do bem. O bem, ele se cala. Essa pessoa que chega para essa colega minha e fala, como bem pontuou, ela poderia, como você falou, levantar na hora. Levantou. Eu lembro que eu tive um episódio que eu fui massacrada numa situação num condomínio, aí veio um senhor todo fofinho, pegou na minha mão, assim, no final da assembleia e falou, minha filha, como é que você suporta? Como você aguenta? Aí eu falei, sabe, como você aguenta esse monstro? Eu lembro esse adjetivo que ele usou. Para você ter ideia. Eu falei, sabe por que esse monstro existe? Porque você alimenta ele. Claro. O silêncio alimenta a maldade, a perversidade. Eu não vou me meter, briga de marido e mulher, ninguém põe a colher. Quanto tempo reverberou isso? Eu fui educada. Conceitos errados hoje que nós temos em condomínio levam a uma administração errada, sim, leva a um aconselhamento errado, total, leva a uma situação errada, leva a uma condição administrativa errada que permite, volto agora a puxar, a uma legislação que vai possibilitar, se você não denuncia, como síndico, a ser destituído depois da segunda. Produção, pega essa parte aqui que foi muito boa. Vamos querer um corte dessa fala aqui espetacular. Será que os colegas sabem disso? Que a gente pode ser destituído? Muito legal, viu, produção? Fica ligado nesse corte aí. O erro do projeto não é o projeto pelo fundo. Pelo fundo que ele quer, que é introduzir o condomínio no sistema de combate. É louvável. Isso não temos que contestar. Agora, os meios que querem fazer isto para o nosso setor condominial, a lei coloca o síndico e administrador. Opa, mas peraí. Então, primeiro, já temos aí um conceito, Daniel, sim, de síndico não administrador. Segundo, quem é esse administrador? É a administradora? Uma prestadora de serviço? Porque o síndico não é prestador de serviço. Não. Então, como que a gente vai fazer isso andar? Que leitura, né? Que leitura que vai ser quando isso entrar em vigor? Né? Então, temos que, sim, verticalizar. Temos que sim unir. Mas sabe quando que vai se falar sobre isso, professor? Quando sair a lei. Já foi. Quando ela for a prática, todas né? as vezes que a gente tem uma lei, ela só é debatida depois que ela é sancionada. Olha, eu falo do 2510 desde quando ele surgiu. Violência doméstica e familiar, nós ouvíamos aqui, ali, o pessoal mais inteirado, assim, da área do direito, com mais frequência, antes da pandemia. No período pandêmico, aí explodiu. Eu ainda não sei dizer, porque assim a gente tem alguns dados do Fórum Brasileiro de Segurança, inclusive saiu em 2021. Quem quiser pesquisar depois, chama-se uma pesquisa visível e invisível, que fala a respeito desses números, desses dados com uma determinada amostra de população. E aí veio o período pandêmico, explodiu esse assunto porque evidenciou, inclusive nos condomínios, os grandes índices de violência. Mas aí eu pergunto e lanço uma reflexão. Será que já não existia? Total, estava lá. E só não era falado? Na pandemia, eu creio que houve um boom. Vamos pensar, aí é com você agora, um boom tecnológico também de nós termos acesso a condições mas assim, no celular, né? Sem a necessidade de comprar coisas gratuitas que nos facilitavam nos comunicar. E lógico que isso nos traz uma porta positiva e uma complicada para a gente refletir. Será que isso já não existia e não era falado? Né? Ou será que também acabou se colocando dentro de um pacote maior para aproveitar a bandeira? Que eu repito, que pode ter também a questão das cifras negras, dos não resolvidos, e também a questão das subnotificações. Sim. Porque aí a gente entra não só nos números que são importantes para nós nos basearmos e também irmos acompanhando a nossa própria sociedade, estado, país, enfim,
mas também no que diz respeito a como nós agimos em relação ao enfrentamento das situações de violência doméstica. Porque aí a gente recai em uma outra questão. Se eu sei e eu estou ouvindo gritos da minha vizinha, que talvez sejam gritos suspeitos de uma possível situação de violência doméstica, e eu sei quais são os canais, o síndico do meu prédio ou a síndica se preocupou em dizer, em colocar um cartaz no elevador, em mencionar esta parte na assembleia, enfim, nos assuntos gerais, o que seja, e eu não denunciei, eu tenho um outro problema, que é a omissão. Sim. Sim. Quando eu me calo, eu também estou sendo conivente com a situação de violência doméstica e familiar.